radicado em Recife. Referência internacional, cara. Tu quer fazer? Poxa, a gente faz agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Café com Pace. Hoje o episódio 33 e eu estou aqui com Siddhartha Geber. Agora deixa eu ler, porque o Caba tem um currículo maravilhoso, veja bem, né? Professor e preparador físico radicado em Recife. Tu é de onde mesmo? Eu nasci em Teresina. Só nasci, né? Só nasceu, radicado em Recife. Referência, presta atenção, internacional em treinamento de força e performance. À frente do CT Siddhartha Geber, ele reúne uma sólida formação em alto rendimento. E hoje, apenas hoje, porque eu não sei se eu vou fazer uma segunda etapa. Vai falar pouco, bichinho. Nós teremos essa excelente oportunidade, na verdade, né, meu povo, de conhecer um pouquinho e entendermos como a ciência do movimento e do treinamento de força podem tornar a vida esportiva mais eficiente, mais saudável e duradoura, que é o que a gente busca, né, minha gente? Afinal de contas, esporte é isso. É longevidade, é saúde e qualidade de vida até a gente não conseguir mais se mexer. Porque hoje, inclusive, a gente falou sobre isso, não foi? Hoje foi o tema da nossa conversa de treino. Então, Siddhartha Geber para vocês. Diga sua graça, meu bem. Primeiramente, não, quero agradecer a oportunidade, senhora. A gente já vinha conversando sobre a possibilidade de eu participar do Café com Pace. Essas iniciativas é importante para o praticante, o atleta, os entusiastas, né, da corrida. E toda essa diversidade de temas que você traz, que tem uma relação direta, né, com a corrida, seja a questão profissional, no meu caso, principalmente assim, que eu trabalho diretamente com a corrida, com a parte da preparação física, como também a parte de informação, né, a parte de cultura, de todo aquele universo, né, toda aquela globalização que a corrida envolve, né, desde o âmbito do treinamento, ao âmbito da socialização, enfim, aquilo que todo mundo já conhece, já está acostumado em ver. Os benefícios que a corrida traz de várias formas. Então eu agradeço de coração, muito obrigado pelo convite, eu estava ansioso para vir. Olha, apesar de você achar que privilégio. Por mais que eu seja um pouco disperso em algumas coisas, eu mas acho... Você me conhece bem, Su, você sabe como é que eu sou. Não, ele não é disperso, ele gosta de interagir. É diferente. Eu tenho um pouco, assim, eu sou um pouco fechado para algumas coisas, você conhece bem, a gente convive quase, a gente se fala praticamente todo dia, né? De domingo a domingo, sobre treino, sobre vida, etc. E a corrida, ela nos aproximou, né? Primeiro pela admiração que eu tenho de você como atleta, e agora isso extrapola, porque a gente se tornou grandes amigos, né? E a gente entende que as pessoas de verdade você vai conhecendo na medida que você vai convivendo e tendo a oportunidade de entrar, né, de conviver. E, então, assim, a sua referência, né, já traz para mim também uma referência também, torna-se para mim uma referência e me faz eu ser uma referência também. Porque treinar grandes atletas, treinar pessoas que têm desempenho, não é fácil, pelo fato de você lidar, né, com toda uma vida social que você não vive da corrida, mas a corrida ela faz parte da sua vida, então tudo isso tem uma influência muito grande. Então, a gente, como eu falei, a gente extrapolou, a gente foi além da simples relação de atleta e treinador, né, atleta e preparador físico, a gente tem uma amizade, e isso culminou nesse nosso encontro aqui do Café com Pace. É verdade. E aí eu vou abrir um pouco, né, como você falou na introdução aí, falar um pouco da minha história, né? Então, fala um pouquinho aí, porque eu tenho um monte de pergunta aqui para fazer. Cara, só não exaura o tema, porque senão não tem mais o que perguntar. Não, tudo bem, eu vou tentar ser breve. Por favor. Primeiro, assim, a educação física, eu sou um cara extremamente esportivo, assim, eu venho do movimento, né? O esporte, ele foi, para mim, né, a grande ponte de ligação para várias conquistas. Não necessariamente eu vivi do esporte, mas o esporte ele abriu portas ao longo da minha jornada, né? Como jovem, fui atleta de hóquei em patins, joguei por alguns clubes aqui de Recife, né? O Português, o Ninho, etc. E tal. Tive um reconhecimento também nessa área, né? Do hóquei, mas o skate ele me proporcionou
Saltos ainda maiores, né? Saltos ainda maiores, porque... Literalmente. Cara, o skate, ele me trouxe uma experiência, né? Que eu costumo dizer que é a experiência do underground, né? Eu aprendi a conviver com vários tipos de pessoas. Isso me possibilitou nas escolhas do meu futuro, né? Até mesmo naquilo que eu queria levar como um curso acadêmico, né? Me levou a ter um nível de maturidade que me possibilitasse, no momento que eu me informo ali, eu extrapolar isso aí e buscar coisas diferentes, né? Na minha área profissional. Então, enquanto todos costumavam estar numa academia ou buscar ser personal, eu busquei a minha formação diferente até do convencional. Então, busquei ir para alguns países, né? Que é algo que veio do skate, né? Alguns. Rússia, China, o que mais? Fui para a Rússia, fui para a China, Ucrânia, Colômbia, Canadá, Estados Unidos. Tudo para participar de camps, né? Camps de treinamento físico, do alto rendimento, a performance também de uma forma geral. E essa lapidação ao longo do tempo foi me possibilitando e me dando, na verdade, a necessidade de eu ter um espaço, né? Para que eu pudesse reunir toda essa informação, toda essa vivência em um lugar onde tivesse a liberdade e fizesse do meu jeito, né? Que eu precisasse criar as minhas próprias regras e fazer com que o local ele fosse ali um âmbito de desenvolver a performance, né? Na essência da palavra. E aí o CT ele surge aproximadamente em 2010 para 2011 e hoje com 16 anos, né? Está na iminência de completar os 16 anos. A gente evoluiu ao longo desses anos, hoje a gente tem um espaço maior, né? Estou fazendo pouca propaganda, Tá mas na verdade mas é isso. É uma conquista que foi, né? Trazer esse espaço juntamente com um sócio Claro. que eu tenho, que é o Daniel Lira, né? O Daniel, né? Que ele agregou nesse processo, né? Em alguns momentos que eu vim passando, eu tive a necessidade de ter um braço direito e tornou-se ele meu braço direito. E juntamente com outro sócio, que é o Bruno, a gente conseguiu assim realizar um sonho que é trazer uma estrutura com todas as ferramentas necessárias para a gente, de fato, trabalhar todo tipo de formação em qualquer esporte e em qualquer nível. Então, Perfeito. tá aí um pouco da minha vida, né? É isso e um pouquinho mais que a gente vai começar Eita, a ver agora vão aqui vir as agora, porque é o perguntas. seguinte, perguntas que assim, a gente é muita coisa que a gente precisa aqui esmiuçar com essa pessoa e focar também, porque senão ele vai para outros assuntos. Eu vou... Então assim, para começar, qual é o maior equívoco que corredores costumam cometer quando pensam em treinamento de força? Olha, veja só, do ponto de vista evolutivo, a força ela é essencial para a evolução de qualquer espécie, vamos assim colocar. Né? Quando a gente traz, né, quando a gente começa a ter, no início do século XX, essa noção de sistematização de treinamento, a gente começou a entender que o processo biológico de adaptação, ele cria etapas. Certo. Né? E como no esporte, essas etapas elas exigem que você dê ao corpo a possibilidade dele trabalhar a adaptação de acordo com a necessidade Perfeito. que vai ter a demanda da atividade que ele pratica. Perfeito. Então a preparação física, o treino de força, ele entra na verdade como um alicerce, né, como uma perspectiva de preparação, de blindagem de corpo para que ele coloque, né, para que ele possibilite que o corpo ele performe, né, na melhor forma possível. Certo. O treino de força ele é essencial para qualquer atividade física, qualquer atividade esportiva, como preparação, mas ela não é só determinante, como ela é também profilática. Ela evita com que o atleta não venha a ter algum tipo de lesão no processo. Certo. Então, é essencial hoje o treino de força nesse sentido. Se bem que a força dentro desse processo ela tem as suas manifestações distintas, né? Que aí é o que a gente chama de especificidade no esporte, então elas vão ser adequadas de acordo com a necessidade do atleta. Certo. Então o treino de força ele te prepara para que você coloque algo específico, que seria no caso a corrida, ou sei lá, algum jogo coletivo, algum esporte coletivo, e por aí, né, e formatando. E o que é que os corredores, assim, a pergunta que eu queria entender, porque eu sei que, assim, as pessoas geralmente chegam lá no CT e fazem, Siddhartha, eu quero um treino específico para corrida. Sim. E eu já ouvi você falar, eu faço parte do CT de Siddhartha, ele é meu treinador pessoal, físico, então tá me preparando aí para os próximos, que tem um, Desafios depois tem outro, e depois tem competições. né? Tá me preparando aí e
Desde que eu comecei com ele, eu já senti uma evolução gigante. Eu cheguei assim, lesionada, vinha tratando da lesão. E depois que eu comecei um trabalho específico de movimento, de preparação, de adaptação do corpo àquela situação que eu estava vivenciando, isso é muito individual, tá, pessoal? Então, foi nítida a minha evolução, isso é fato. Eu não tenho mais queixas, coisas que eram diárias, acabaram sendo espaçadas e hoje, graças ao todo, né? Porque existe aí um todo, não é só Siddhartha, mas é o sono, é o tratamento, é o médico, é o fisioterapeuta, é a nutrição, enfim. Mas ao conjunto global, a coisa aconteceu. Mas os corredores chegam dizendo, Siddhartha, eu sei que fazer búlgaro é bom para. Então, assim, tem muito corredor que chega já com uma formulazinha pronta. Qual é o mais comum que você encara? Você agora está atendendo muitos corredores. A gente já vê o CT que era LPO e não sei o que lá, virou praticamente de corrida. Né? Foi. Então me conta aí, o que é que tu acha de mais comum e errado? Errado no sentido de equivocado, né? Distorcido. Sim. Na verdade é o seguinte, Suara, nada é mais específico na corrida do que correr. Então, a simples ação de correr, esse de fato é o treinamento específico. Isso é a parte específica do processo. Todo treinamento sabe-se hoje, né, assim, pela literatura, né, que está vindo sendo desenvolvida, isso do leste europeu até agora bem no ocidente, fala-se o seguinte: todos os exercícios, toda forma de treinar, ela tem a sua transferência positiva e negativa. Isso. O que vai prevalecer dentro desse processo adaptativo vai ser até que ponto você aproxima aquilo que você oferece como tarefa motora ou exercício motor, aproxima-se e gera uma certa similaridade com o gesto principal do atleta, no caso a corrida. Então, quanto mais eu trazer o atleta para, em termos de exercício, que é um ambiente controlado, quanto mais eu trazer ele para proximidade que ele tem do gesto esportivo, que seria a corrida, mais eu tenho possibilidade de gerar adaptações positivas. Perfeito. Então, o que ocorre hoje? Hoje, a corrida está sendo usada como condicionamento físico. Certo. Então, é como se os atletas, de uma forma geral, eles estivessem correndo para se condicionar, não se condicionando para correr. Então, no momento que você se condiciona para correr, aquilo que eu te falei quase agora há pouco em relação à força, você cria ali bases, né, fisiológicas, biomecânicas, cinesiológicas, enfim, psicológicas, que forneçam ao atleta todo um fundamento, toda uma fundamentação para que ele coloque ali a especificidade do treinamento, que seria a própria corrida. Perfeito. Então, a evolução da corrida, ela depende de um corpo preparado para aquela evolução. Perfeito. Então, não adianta a gente desequilibrar a demanda e a capacidade do atleta. Então, hoje, a gente trata a lesão, por exemplo, dentro do esporte, como um fenômeno multifatorial imprevisível. Eu não sei dizer para você quando você vai se lesionar, eu não prever isso. No entanto, eu posso gerar adaptações necessárias dentro do processo que equilibre a demanda da atividade que eu vou te oferecer com a capacidade que você dispõe e que você vai desenvolver para a prova, que vai ter um nível de demanda também que vai ser exigido. Então a gente trabalha nessa perspectiva. Por isso que há uma evolução em você específico, no seu processo de treinamento. A gente está sempre usando variabilidade mecânica, neuromotoras ali, para gerar você adaptações transferíveis para a corrida. Então você está conseguindo levar para dentro do seu treinamento um acervo, você está otimizando o seu acervo motor. Então a sua capacidade de se adaptar dentro do esporte começou a ser mais, vamos dizer, mais rápida no processo. Então, os corredores hoje, eles estão botando o tênis e saindo para correr. De um certo ponto, isso é importante e é necessário. Mas vai chegar um momento que a demanda da tarefa ali vai ser maior do que a capacidade do corredor. E ali começa a ser acontecerem as possíveis lesões. Exatamente. É a base, né? A base é tudo. A gente precisa realmente cuidar do corpo para chegar. Como a gente conversa muito no CT sobre... Porra, velho, que treinamento maior do que tu fazer a maratona. Quer dizer, como é que tu não tem força para fazer um agachamento aqui, mas tu faz a maratona? Quer dizer, é um negócio que precisa ser... É uma manifestação de força que ela depende de como você desenvolve ela ao longo do tempo, né? Como você aprimora ela.
A força, na verdade, ela acaba sendo uma entidade aí, que rege todas essas ações Adoro. neuromecânicas aí, tá? Adoro, a entidade adora se manifestando. Se manifesta E por mesmo. sinal, lá no CT tem umas entidades que se manifestam que. Não vou citar nomes Não é melhor a aqui. gente não citar, não. Vamos lá. Então vamos continuar aqui no negócio, na seriedade da coisa, mas claro que eu vou tirar Vamos. onda, óbvio. Faz parte, faz parte. Então, assim, a pergunta que eu vou fazer agora talvez cause estranheza para muitas pessoas que não estão habituadas, porque efetivamente não tem o acesso a esse tipo de informação da forma como eu vou perguntar, mas ele como um bom professor, ele vai explicar, né? Porque a gente sabe, porque eu convivo com ele no CT e, assim, essas palavras já estão bem familiarizadas para mim. Vamos lá. O que os conceitos de complexidade do movimento nos ensinam sobre a preparação do atleta amador? Boa pergunta. Bem, a gente tem que levar em consideração que complexidade, se você pegar a própria palavra complexidade, né, que ela descende do latim, que é complexo, seria um entrelaçar, né? Seria entrelaçar. No caso da complexidade no treinamento, seria entrelaçar funções, entrelaçar conhecimentos dentro de uma perspectiva, né? Levando em consideração que o corpo é um sistema biológico que troca informação com o meio que ele interage, a complexidade é uma teoria, né, que descende da matemática e foi aplicada em outras áreas, que ela tenta usar a aleatoriedade, o caos, a informação e a troca de informação desse sistema, no caso biológico, que é o corpo, com o meio que ele interage, no caso o corredor, com o ambiente que ele corre, que é extremamente mutável. A complexidade, ela gera capacidades informacionais ali que dá ao corpo a necessidade de adaptar a essas informações. Então, um treinamento complexo, na verdade, é um treinamento que ele entrelaça várias perspectivas informacionais, desde o âmbito interno do corpo, que é a parte biológica, fisiológica, com a parte externa. Então, teria aí um fator, diríamos que biopsicossocial, né, que seria o psíquico, né, a própria mente do atleta, o bio, que seria a biologia do atleta, e o social, que seria a interação do atleta com o ambiente. Perfeito. Olha, é porque o rapazinho, Cauê... Esse é meu não, Cauê, é dele, Cauê. O meu é cafezinho puro, eu não sou Nutella não, Cauê. Minha mãe me ensinou a tomar com café com leite. Tu molhava o biscoito? Qual biscoito? O biscoito no café lá, com lá, leite, lá, lá. rapaz. Tá ligado? Esse cara... Cadê o meu café purinho, coadinho, gostosinho, sem açúcar? Mas vamos lá. Tá bom. Esse, inclusive, foi um tema hoje também. Minha gente, você treinar num CT, onde o conhecimento, ele transcende o exercício, onde a gente tá ali respirando, a coisa chega de um jeito que a gente assimila, entendeu? E é sério, porque assim, eu posso não saber explicar, mas quando ele fala, tudo vem à tona e tudo vem... Eu não sou professora, né? Vamos combinar. Mas assim... Na verdade, eu falo muito para a Suara que a gente, na função de treinador, né, na função de benfeitor, vamos dizer, de facilitador, eu acredito que a questão não é como você... Não é só o que você fala, na verdade, é como você leva aquele conhecimento para o atleta, né, para o seu atleta. E como você torna fácil a compreensão dessa informação para que isso inclusive interfere diretamente no processo de preparação do atleta. Então, acho que você ser claro nas suas convicções, na sua perspectiva de raciocínio, a complexidade, na verdade, ela me trouxe uma necessidade de raciocinar o corpo de uma forma diferente, né? Visualizar o corpo por outras vias, coisa que quebra um pouco os paradigmas tradicionais da própria educação física. Então a gente acaba transbordando aquela conversa de treinamento ali para outras áreas. E isso eu acho que se torna atrativo e interessante. Perfeito. Inclusive, quando a gente estava conversando hoje, Deda estava lá, né? Outras pessoas assim. Deinha. Deda, não é Deinha, não. Você já tá querendo dar outro apelido à pessoa. Mas assim, a gente tava falando e ela disse, minha gente, não me faz rir não. Eu disse, sim, minha filha, mas isso faz parte, porque tá tirando você, não é? É engraçado. Daquela tensão ali da tensão e tá te dando outras variáveis de informações que influenciam, né? Que influenciam no treinamento. Então, um patrocínio. O que foi que você pediu hoje? O que é isso? É o que, meu filho? Bola de Berlim. Bola de Berlim.
Peraí, calma que eu preciso fazer a brincadeira. Bola de Berlim. É um sonho. Parecido com Parece, mas é salgado. sim. É salgado. Ele é doce. Eu vou, vou perguntar a Lu Miranda se eu posso. Eu acho importante isso. Ó, minha gente, que Minha delícia. Nutri Lu Miranda. Lu Miranda. Ela vai reclamar. Lu, vê só. Esse aqui é fermentação também natural, tudo. Né? Eu tô podendo, porque eu tô treinando pra maratona, eu tô podendo. Tá podendo. Esse aqui foi a opção do nosso queridíssimo Siddhartha Geber, que vai fazer um lanchinho. Chama de Cida, você me chama de Cida todo dia. Cida. Me chama de Cida. Cida com S, não é com C, não. Não é Aparecida, Não né? é Aparecida, não. O que era que eu tava falando? Ó, a névoa mental. Não, Porra, tem que ter esse velho. quebra, Porra, senão a gente velho. vai... Eu tô muito sério. Menino, relaxa. Como aí, como aí Não, mas eu tô- uma bola agora alemã? eu tô mais- Como aí uma bola alemã? Vá, dê uma mordida na bola alemã. Vá, dê uma mordidinha na bola Essa alemã. bola, Dê. eu já ia pegar com a mão. Eu tô ligada, mas tá tudo certo. Tu quer um guardanapo? Não, tá de boa. Eita, Suara. Não, mas então, tava lá a Deda, né? Eu tava falando de Deda e tudo mais, e a gente tava falando justamente desse complexo de informações que a gente precisa ter, porque até a falta de atenção é treinamento. Muitas vezes a gente tá ali, concentrada, falando, e uma pessoa vem, solta uma graça e você se desequilibra. Minha gente, isso faz parte. Vai ter a hora ali na corrida, como aconteceu comigo em várias circunstâncias, de eu ter que mudar de direção, escutar uma coisa, me livrar de situações que são coisas e que não estão ao meu controle, concorda? Interessante ter que tocar nesse assunto, Sara, porque até essa semana mesmo, conversando com os alunos lá, e a gente estava falando sobre destreza e coordenação, né? Aham. E essa como habilidades. Então, habilidade e coordenação é aquilo que você aprende, desenvolve com a informação que vem de fora, você processa ela e transfere ela para fora, né? É um sistema de troca, né? De informação, e você reproduz o movimento. E a destreza é aquela ação que você acaba tendo dentro de uma corrida, por exemplo, desviar um obstáculo, passar, fazer uma fuga, levar em consideração a estratégia, mudar as estratégias, essa destreza que você precisa ter eficiência nela. E muitas vezes ela é ativada de uma forma inconsequente e independente de você estar consciente do que você esteja fazendo. Hoje entende-se e sabe-se que isso é ensinado dentro do processo, faz parte, inclusive, de todo o processo de treinamento, quando você vai formatar, por exemplo, um exercício. Então, exercícios que tem, a gente chama de aquabag, aquaball, ele cria um certo caos, né? E esse caos, ele passa Hoje a ser... eu treinei com um negocinho desse. Foi. Delícia. Vai. Esse caos, que aquela água dentro da bola ali, ela gera ali uma capacidade informacional que o atleta ele precisa encontrar formas de resolver aquela, vamos dizer, tarefa mecânica. Então aquilo ali aumenta o acervo motor, a capacidade perceptiva, né, do atleta, levando em consideração que ele vai ter que se perceber para movimentar e se movimentar para perceber. Perfeito. Então, esses equipamentos, né, que se remetem e dizem que ela vem da complexidade, não é invencionismo. Na verdade, são equipamentos que possibilitam a gente chegar a um nível de destreza que seja suficiente, vamos dizer, seja eficiente para quando ele for ser usado dentro de uma corrida onde você tem ali vários elementos que são imprevisíveis, tá ligado? Isso leva até, inclusive, você a prevenir alguns tipos de lesões. Perfeito. E aí você falou sobre esses equipamentos que são assim bem complexos, Isso. mas existem também outros tipos de treinamento que acontecem lá no Isso. CT de Siddhartha, que é o LPO. LPO é, para quem não sabe, levantamento de peso olímpico, e kettlebell, etc. Kettlebell. Que ele também tem essa especialidade, né? Ele trabalha com esses equipamentos. E eu te pergunto, esses tipos de treino, de LPO, kettlebell, eles são adequados, eles podem ser utilizados para quem corre também? Ou só é uma coisa muito específica ali de... Não, na verdade, como eu te falei, a especificidade ela é a corrida. Certo. Vamos direcionar para um esporte para a gente porque poder dar um direcionamento mais Sim. objetivo. Então, assim, o LPO, o kettlebell, isso eu aprendi na Rússia, na verdade. Eles tratam essas ferramentas como meios, né? Como ferramentas de treinamento para um meio, né? Ela tem um meio ali que ela vai possibilitar ali você desenvolver alguma capacidade específica para que ela seja transferível à atividade principal. Então, na verdade, a gente precisa se perguntar para quem é, para que, o porquê e o como daquela ferramenta. Então, eu costumo usar como uma metodologia pedagógica no meu CT
essas ferramentas como um parâmetro de progressividade, ou seja, o aluno ele precisa se desenvolver e gradativamente aquelas ferramentas elas vão fazer parte do processo de treinamento de acordo com a especificidade e a individualidade do aluno. É como se a gente estivesse levando em consideração, pô, Suara não pode treinar igual a determinada pessoa. A gente tem que personalizar o máximo possível. Então você tem o seu nível de adaptabilidade e seu nível de progressão. Certo. Então as ferramentas elas vão sendo adaptadas de acordo com a sua evolução dentro do processo de treinamento. Claro. A gente costuma usar no CT, eu e Daniel, a pedagogia não linear, onde a gente corrige menos e expõe mais o aluno a condições de tarefa motoras que exija dele respostas motoras que ele encontre na interação dele com a tarefa. Perfeito. Isso aumenta a capacidade do atleta perceptiva e proprioceptiva de se adaptar em milésimos de segundo, e isso possibilita o atleta se proteger também, além de ter uma performance que vai ser qualitativamente e paulatinamente evoluída com essas variações de atividade, tá bom? Tá olhando desse jeito aí, eu tô ficando muito sério. Não, tá, é porque ele tá pensando que tá dando aula Não, na Universidade pô, Federal de sério, Pernambuco. senão tu ia ficar tirando onda comigo. Mas eu quero tirar onda contigo, deixa eu tirar. Ei, não faça aquilo que você faz. Pronto, quer ver uma tiração de... Ele disse que ia pegar as bolas do alemão, como foi? A bola da Alemanha. Da Berlim, Ia sei lá. pegar, de Berlim, com a mão. Mas é porque vocês não viram a foto que eu tenho. Eu vou mandar para o Wallace fazer a montagem. É só assistir os vídeos da gente, diário. Hoje mesmo eu tava dançando. Não, você dançou muito lindinho, viu? Como foi? De rock balboa. Porra. Eu gosto de dançar com Val. Não, você gosta de forrosar com Val. Val é a melhor forrozeira de Recife. Mano, Val dança demais, velho. Demais. Ela te tirou da caixinha do forró. Imagina como ela não é poderosa. Ei, pra tirar um caba que saiu do underground, presta atenção, do skate, do punk, heavy metal, ei, pra ir pra um forró pé de serra. Foi. Ei, é muito poder, viu, meu Foi velho? difícil, mas consegui, né? Ó, e tem uma coisa também que eu acho bacana, que você uma vez me falou lá no começo, Sim. e que eu trouxe aqui pra gente dialogar, é que a musculação e o treinamento, Funcional, vamos botar. vamos dizer funcional, porque é funcional para o corpo, é o corpo funcionando, pronto. Perfeito. E esse treinamento funcional, né, eles não se anulam e não se... Se complementam. Eles, na verdade, se complementam, não é verdade? Então, assim, para equilibrar o Sim. volume de corrida Perfeito. com o É treinamento específico funcional, com o treinamento muscular, tem gente que quer tudo. É. Então, o que é isso para você? Como é que você Como é que eu... É. Poxa. Não, achei interessante. É pergunta muito boa também. Você deu uma estudada aí. Claro, meu bem, que eu não sou boba. Eu vou trabalhar com a pessoa intelectualizada, eu tenho que fazer o quê? Estudar. Eu vou ficar metido, hein? Então, Vai me pegar no pau, meu irmão. Oxi, coisa feia. Foi a base. Vai pegar na bola do alemão. Vai. Parece um silicone. Ó, então, isso é uma coisa interessante. A gente conversou muito sobre a musculação no início. E eu sempre falei para você, eu disse, eu acho que a musculação, ela não deve ser deixada de lado. É óbvio que quando você pega o que a gente chama tradicionalmente de exercício funcional e exercício de academia, isso na verdade são nomenclaturas de fácil acesso, né, para de entender e diferenciar. Eu vou usar elas para ficar mais fácil aí a compreensão. Sim. Na verdade, a musculação ela é um movimento auxiliar, assim como o treinamento também é um movimento auxiliar. Né? Como eu te falei, o que vai realmente preparar o atleta é a corrida. É a própria corrida. É você ir correndo. E essas atividades auxiliares, né, como alguns autores chamam de atividades especial ou especializadas, elas vão trabalhar as bases, né, dessas modalidades. Então, toda modalidade tipo corrida, ela tem suas predominâncias. Sim. Suas predominâncias fisiológicas, neurais, etc. Os trabalhos de forças que são feitos de uma perspectiva mais linear, que é a musculação, ela é mais localizada. Enquanto que, do ponto de vista funcional, como a tarefa, né, funcional ela é muito mais integrada, ela gera mais sinergias. Certo. Então, sinergias, entende-se, através das teorias da complexidade dos sistemas dinâmicos, são formações, acoplamentos articulares, por exemplo, que interagem e formam-se um movimento, né, em uma transferência de tensão dentro de todo o corpo.
Então, os exercícios funcionais, eles trazem muito mais similaridade à corrida. Perfeito. Então, como consequência dessa similaridade, a gente pode supor que essa similaridade ela traga muito mais capacidade transferível para o atleta do que a musculação em si. Sim. No entanto, a musculatura ela depende também do treino de força linear como uma forma de atingir certos níveis de hipertrofia específica, né? Porque não é só o volume em si, mas o tipo de hipertrofia que você vai causar dentro do treinamento que você está sendo proposto em fazer. E aí são duas ferramentas essenciais para qualquer preparador físico e para qualquer preparação. Eu acho que nenhuma das duas, não existe a melhor e a pior, existe um momento em que elas vão ser usadas e vão ser solicitadas dentro da preparação específica do atleta. Perfeito. Inclusive, quando a gente estava conversando, eu acho que na semana passada, Sim. você estava me falando, é o tempo que ele come, tá, minha gente? Você estava me falando justamente isso, que a gente começou com um determinado tipo de treinamento, a gente vai agora fazer a transição para um Isso. outro momento. Por quê? Porque o ciclo de maratona, ele tem vários momentos também. Exato, perfeito. Ele tem o volume, ele tem a base, ele tem, enfim, cada fase e que, de acordo com elas, a gente precisa também tratar os estímulos Isso. para poder potencializar o atleta naquele momento e também não desgastá-lo. Perfeito. Porque, veja, eu quando estou num volume semanal de 80 km por hora, não é a mesma coisa de eu trabalhar quando eu estava com um volume de 50. Perfeito. Mas é isso mesmo. Né? Então, assim, esses feedbacks, essa Esse conexão... controle de carga que você está falando, diria que para você, para manipular isso aí semanalmente, você precisa ter uma equipe interdisciplinar aí. Eu tenho, Aí tá? envolve o treinador físico, o treinador específico da corrida, o teu nutricionista, porque muda tudo. Isso. Cada semana, cada bloco semanal que a gente vai trabalhar com vocês, precisa entender tudo, desde a tua área social ali, na tua interação, como é que tu descansa, como é que tu se alimenta, a tua relação em casa, enfim, tudo isso tem uma interferência direta, como eu te falei, nesses fatores biopsicossociais, né? Nessa tríade, vamos assim dizer. Elas precisam ser controladas, mas de uma forma direta. E o treinamento, a nutrição, o descanso, tudo isso interfere e impacta diretamente na performance final. Perfeito, é isso aí. É exatamente, não, é sério, porque assim, as coisas vão se conectando, né? A gente Não. conversa isso muito no CT. Pô, então, isso assim, eu acho massa, me desculpa aí. Vai, às vezes fala. Não, mas eu acho massa essa conversa que a gente tem, porque veja, toda decisão que eu tenho, ela depende muito da opinião que você dá. Então, sempre que a gente conversa sobre nossos treinos, a gente sempre está ali, eu falo sempre para ela, digo, poxa, eu tenho que ter o lado, né, científico do processo, beleza. Mas eu preciso também ter uma forma de levar isso para você. E muitas vezes a gente vai precisar, te elevar a um nível de estresse e eu preciso saber como é que você vai estar. Uhum. Então essa nossa conversa diária é justamente para fazer esses alinhamentos, sim, né? Para que isso interfira na carga de treinamento, a nível psicológico, né? A nível da recuperação, do recovery. Então, se você não estabelecer dentro do processo de treinamento essa intimidade do seu atleta, isso pode ser um fator determinante na performance final. perfeito, é isso aí, é isso mesmo. Essa equipe interdisciplinar, por exemplo, eu tenho esse contato, por exemplo, que eu tenho com Cida, eu tenho com minha Nutri, ela está sempre em contato comigo. Isso eu tenho com meu eu tenho com meu fisioterapeuta, eu tenho com meu treinador de corrida. Então, assim, a gente dá sempre Você feedbacks, tá, dando resposta, falando com sinceridade. Porque, assim, uma coisa é eu querer, minha gente. Outra coisa é a realidade, expectativa perfeito. e realidade. Então, assim, se eu minto pro meu treinador, digo, não tô de boa porque eu quero evoluir, eu vou estar me colocando em risco. Quando eu não tô boa, tô dizendo assim, quando eu não tô boa, mas foda-se o que eu tô sentindo e o que eu quero é que ele não alivie porque eu quero ser entendeu? E isso é errado muitas vezes. É a maturidade e o equilíbrio que a gente tem. Tem um detalhe, Su, que eu gosto muito de conversar com os alunos, principalmente alunos de esporte, que acontece mais com a turma mais nova, né? Que é aquela necessidade de estar extrapolando em todo o treino, né? Isso tem um problema muito sério. E né? acha que regenerativo pode fazer um treino de RP. Exatamente, não é bem assim. Na verdade é o seguinte,
A gente chama de teoria dos dois fatores. É uma teoria muito usada na Rússia. No sistema soviético, no treinamento, eles usam muito isso, que é a relação de performance e a fadiga. Então, sempre que você performa, você está acumulando ali algum tipo de fadiga, seja neural, seja psicológica, seja mecânica, enfim, você tem ali um acúmulo. Tá? Então, o que acontece? A longo prazo, isso vai se acumulando, isso vai criando ali, vai minando o corpo. Então, o aumento demasiado ou descontrolado das intensidades pode gerar aí, a longo prazo, uma possibilidade lesiva. E que pode, às vezes, vir na própria prova-alvo principal ou antes. Ou o que acontece que eu vejo que esse é o mais comum. Pessoas se submetem a volumes de treino altíssimo para uma maratona, passa a maratona, ele começa a bater vários RP em 5 km, em 10 km, em corridas curtas, tinha uma característica de treinamento quando ele estava treinando. Então, isso vai gerando no atleta essa ânsia de estar sempre querendo se superar. E o atleta, quando ele treina, por exemplo, a gente está treinando para uma maratona, o pico de performance de Suara, como exemplo, é essa maratona. Então, eu não estou preocupado se final de semana que vem, o próximo, o Suara está no pódio. O meu objetivo com o Suara é a longo prazo, essa maratona, o pico de performance que eu preciso. Então, todo o controle que a gente tem é baseado no objetivo principal. Sim. E depois que passa esse objetivo, a gente senta e ela, a gente conversa e a gente vai precisar aí depois replanejar tudo de novo para os próximos desafios. Para dar os próximos desafios. E o que acontece hoje? Essa corrida, essa necessidade de RP, essa necessidade de estar quebrando os recordes, cara, isso é uma faca de dois gumes. Ela te dá naquele momento o resultado para uma prova de 5 km, para uma prova de 10 ou de 21, mas a longo prazo a carga vai ser acumulada, aquele resíduo dessa carga ela pode ser um fator que pode te pegar aí com, sei lá, algum tipo de tendinite, algum tipo de tendinopatia mais específico e por aí vai. Então, esse cuidado vale a pena a gente chamar a atenção, né, desse controle de intensidade e de segurar essa ânsia de você querendo estar extrapolando o limite de RP e etc. Eu não vou nem entrar no mérito aqui do que está acontecendo, que é muito claro, que é o doping, né? Mas assim, esse papo a gente deixa para outro momento, que já é uma outra. É uma conversa que é mais complexa. Quer dizer, mais complexa não, é outra complexidade. E que merece, assim, de repente, uma outra conotação. Mas que aí passa por essa questão do RP e as pessoas começam, além disso, terem que usar substâncias que aí acabam, hoje talvez, mascarando ali e de repente lá na frente paga o preço. O acesso, né, o acesso às substâncias de uma forma geral, o farmaco, a própria suplementação hoje. Os acessos hoje são muito mais fáceis do que algum tempo atrás. Né? Hoje se tem mais informação, as informações são mais acessíveis e a galera leva muito pro lado pessoal isso aí. É aquela necessidade a vaidade ali. A vaidade que parece até que é o último. Mas enfim, vamos deixar difícil. Essa polêmica para outro momento. Vamos continuar com o nosso tema gostoso, que é. Tá legal a conversa, tá legal. Tá leve. Mas vê só. Deixa eu ver aqui, porque foram muitas perguntas. Vamos lá. Quando você começou a me treinar, tá? Sim. E de repente eu tava ali com a lesão. Tô falando comigo porque assim, é a referência que a gente tem aqui. Aí, não, mas você é um excelente exemplo nesse aspecto. Porque você performa e passou por lesão. Né? Então assim, eu, né, tô ali, comecei no CT de um jeito, né? E os sinais, eu até já falei isso mais ou menos, mas né? Mas assim, quais são os sinais que você consegue identificar que a pessoa, né, indica mesmo que a pessoa está se adaptando àquele treinamento, ou não se adaptando, ou não a determinado treinamento, porque o seu treinamento é complexo. Perfeito. Isso, se você reparar, você tem o principal treino da semana. Né? Quando a gente vai treinar para uma prova, falando de esporte, você está falando de esporte, né? Está falando daquele atleta, ou daquele aluno, ou daquele praticante que quer ter um objetivo específico. Então, sabe-se que cada volume, cada nível de intensidade, cada intensidade, né? 5, 10, 15, 20, enfim, você tem o treino principal da semana, que seria o longão. O longão, ele é o mais informativo que tem. Tudo gira em torno do longão do sábado ou do domingo. Perfeito. E como é o desenrolar disso
do treinamento durante a semana é uma contínua troca de informação. As avaliações, elas podem ser, até um certo ponto, tendenciosas ou ser manipulada pelo próprio atleta, porque ele pode ser bom na avaliação, mas não, consequentemente, ele transpor essa qualidade avaliativa para dentro da corrida, para dentro da performance. Por exemplo, como eu te falei, a questão de você estar correndo e precisar usar alguma ferramenta ali de destreza e você não tem desenvolvido isso. Então eu sempre monto um treino pensando no sábado, que vai ser, né, o longão, e o feedback que ela me dá no sábado ou no domingo, como vai ser na segunda, né, o início do microciclo na próxima semana. Então, a informação principal ela gera em torno do principal treino da corrida, que é o longão. Então, o longão ele determinará a carga de treinamento, o volume de treino e quantas vezes a gente vai precisar treinar durante a semana. Teve uma pergunta, um questionamento que a gente passou uma semana para resolver isso e você, que foi se a gente treinaria 2 vezes ou 3 vezes na semana. E a gente avaliou vários pontos, inclusive eu me ausentar de responder ela, porque ela queria naquela hora e eu ficava segurando que eu precisava ter argumento suficiente para dizer para você, não simplesmente só vai. Tá vendo, né, como a gente descobre as coisas? Mas isso foi uma estratégia que eu usei para saber até que ponto você controlaria, né? Você controla como você se relaciona com, né? A ansiedade para treinar, calma. Esse treino não é tão importante quanto correr. Eu preciso da ansiedade controlada de suar para correr, não treinar força. A força ele é um alicerce, ele é um acessório que vai dar possibilidade de ela correr melhor. Então, o meu treino nessa fase que ela está é muito mais adaptável à realidade que ela está durante a dinâmica de trabalho dela, a dinâmica de treinamento dela, do que a corrida em si. Chegou a cogitar de se eu dizer, Cida, eu vou trocar o dia da corrida. E eu falei para você, não troca. Eu preciso me adaptar, eu preciso me moldar ao seu dia a dia. E aí a gente chegou num consenso, ali a gente chegou numa ideia que foi bom para os dois. Hoje ela treina e a gente consegue adaptar esse treino no dia e no horário. Mas sempre a gente está em constante conversa após o próprio longão. Quando eu sei que o longão vai ser ruim, ela já me fala logo. Como é uma coisa que não acontece, ainda não aconteceu, espero que não aconteça, mas se acontecer talvez seja previsível, a gente sempre discute a semana. Isso. E é nessa semana que a gente vai achar os pontos que podem interferir. Inclusive aconteceu uma vez que você teve uma semana que você não estava dormindo bem. Foi. E aí a gente fez, vamos dar um tempo. Inclusive você se queixou mais de dor, por exemplo. Então, como a dor ela é interpretada como uma experiência subjetiva vivenciada, eu levei em consideração essa definição e a gente conversou para chegar no melhor organização de treino para poder voltar a fazer com que você não tenha essa experiência negativa com o treinamento. Rapaz, o Caba tem uma memória. Eu aqui na minha névoa mental, e ele lembrou. Eu ia falar justamente disso. Porque Menina, a gente brigou com isso aí. Se ficasse muito comigo. E eu não respondia. 2 dias para responder. Eu falei pra Daniel. 2 dias para responder. Eu disse, eu mandei pra firma. Eu disse, puta que o pariu, velho. Tu vai me deixar no vácuo mesmo. Eu não vou responder, não. Tu vai me deixar no vácuo mesmo, fela de uma égua. Eu mandei tu trazer minha barrinha de x cereal, velho. Foi. Ele mudou de assunto. Ele disse, traz uma barrinha daquela que eu gostei. Eu digo, vai te lascar. Um dos milésimos patrocínios. Ué, tá vendo? Aí já mudou de assunto, tá vendo? Só pra não responder. Eu tenho que me defender. Vá, coma aí o ovo, não, o ovo do alemão. É gostoso? Porra! Gostasse? Olha aí. Eita, tem que botar o... É como mesmo, é a bola de o ovo de alemão. Eu já disse o ovo do... Tô falando palavrão que sou. Oh, eu tô falando menos palavrão, percebeu? Ah, tá. É porque tá comigo aqui. Entende? Tá vendo aí? Salgadinho. E como o Cauê falou, né? Bom, não é? E o pãozinho parece ser bem gostoso, né? Porra! Vamos lá. Dale. Vamos lá agora. Eu vou dedicar esse café aqui ao meu empresário GG. Que tá devendo a gente, inclusive, um GG Fé, café com GG da fé. Tá mesmo. A gente tem que ir lá no escritório dele, Vamos. né? A gente vai lá sobre o que lá? A gente pode fazer um podcast lá sobre resenhas de treinamento. Beleza. É uma boa, né? Eu acho que GG... Tem muita. Tem muita, GG News.
Vocês precisaram ver. Mesmo. GG, só teve uma edição e todo mundo ficou sedento por mais. Foi. Mas aí, assim, GG estilou. Deixa pra lá. Isso é outro assunto. cenas para os próximos capítulos. É um outro assunto. Se quiserem saber mais sobre GG News, acesse o site. Vai rolar o site. Em breve. Em breve. Muitas janelas descidas. Por sinal, hoje teve uma janela de caganeira. Vocês estão pensando que só na corrida que tem caganeira? Não, Ei, no surf também. E essa mala? Irmão, Ainda tem filmado. Tem filmado. Eu não filmei, não. Esse eu perdi, porque tu não estava na minha zona. Tu não estava no meu raio de. Salvou. Mas esse caba, rapaz. Eu vou melhor ficar calado. Tem uns vídeos, é só seguir você que vai melhor da gente. E tem que ver no story, né? Porque eu não deixo isso lá no feed, E não. quando Eu não vou queimar. Ô, Cida, tu acha que a limpeza botar isso aí? Meu irmão, eu vou falar o quê? Ei, mas aquele com Val foi foda. Porra, não. Aquele com Val foi melhor. Não, melhor deixa eu falar. Val é outro nível. Val é outro nível. Val é outro nível, realmente. A contar do cabide, né? Não, vamos falar com ele. Não, deixa eu falar. Carlinha. Deixa quieto. Ela e Carlinha, quando se juntam, pronto. Lascou. Coitado de preto. Duas pecinhas. Coitado de preto. Velho, deixa de preto. Ai, meu Deus. Ó, ele fala tanta coisa que ele já exauriu minhas perguntas aqui. Eu tenho agora que catar uma pergunta que... Eu tenho uma. Se auto-pergunte aí. Vá. Não, é que a gente conversou, porque tu falou muito pra mim, né, assim, a importância. Uma das ideias que a gente teve de trazer aqui foi justamente você querer que eu, né, falasse sobre a questão do treinamento e tal. Por mais que a gente fale, eu acho que o mais importante que a gente tem que trazer quando a gente fala de treinamento é justamente o planejamento do processo, né? Porque o que acontece? Não é só fazer o exercício. Por exemplo, eu tenho encontrado Duda, que é filha de Nádia, conversa muito, eu tinha falado para ela, velho, ó, é muito comum hoje a gente assistir um Instagram e ver exercícios para corrida, exercícios que melhoram não sei o quê. Velho, o movimento, de uma forma geral, ele melhora o corpo. A forma como você manipula as variáveis e as variabilidades que proporciona aquele padrão que está sendo desenvolvido no exercício, são eles que vão possibilitar o indivíduo ali, o atleta ali evoluir. Agora, se ele é bom para corrida ou não, eu não posso rotular um movimento que ele descende de padrões funcionais, que foi evoluído ao longo do processo evolutivo e que desenvolveu a gente uma capacidade funcional de executar determinada tarefa. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou falando? O exercício, seja ele qual for, eles todos são bons para a corrida. O problema é o seguinte: existe adaptação positiva e adaptação negativa. Todo exercício ele vai levar um conteúdo informacional biologicamente, fisiologicamente para o corpo, positivo e negativo. O que a gente tem que se preocupar é o raciocínio que está por trás daquele exercício. Que é ele que vai determinar o que vai ser mais positivo para o atleta e menos negativo. Tá? Então hoje a literatura do treinamento, principalmente a soviética, que é a base realmente do treinamento, a europeia como um todo, tem se preocupado bastante com essa questão de definição de exercício, de necessidade de corrigir o atleta, de necessidade de dizer que aquele exercício é para aquilo. Na verdade, todo exercício ele tem a sua capacidade funcional de desenvolver padrões funcionais que está incluso dentro da corrida. Né? A técnica sempre vai ser o produto final do atleta. O atleta ele vai desenvolver uma técnica que ele tem baseada em todas as sinergias que ele tem dentro do corpo humano dele. É aquilo que eu falo para você. Você pode correr igual a um outro corredor que tenha baixa qualidade mecânica, mas o seu jeito de correr, que aquele ali é a sua técnica. Então, o que vai determinar o gesto motor ser eficiente é o quanto que você se desenvolve dentro das qualidades que você vai desenvolvendo com a corrida e o treinamento. Então fica aí uma dica, pessoal, não se iluda que existe exercício para corredor, todo exercício ele funciona. O problema é o para quê, o porquê e o como, é o que vai determinar, né, naquela pedagogia ali, né, de ensino e aprendizagem, o que vai ser transferível de forma positiva para o atleta. Tá? Fica uma dica aí. Perfeito. Inclusive, pegando esse gancho aí, o que eu vejo muito são pessoas querendo ensinar técnicas de mecânica de corrida. Hoje a gente trocou uma ideia sobre isso já. Meu irmão, veja, se você olhar os quenianos, por exemplo, quantos não
Que técnica que o cabo parece que Total. o joelho para dentro, aquela coisa. Quer dizer, Não, e é interessante isso, porque, por exemplo, a gente tem alguns paradigmas, alguns mitos da corrida, Sim. né? Que tem todo aquele perfil cinesiológico ali, aquele cinético motor ali, né? O cara corre com o pé assim e tal, tal, mas poxa, se a gente concordar que existe uma forma única de correr, vocês concordam que se a gente copiasse os recordistas, nós teríamos, teoricamente, os mesmos resultados. No entanto, a gente não tem. isso. Por que não tem? Porque cada indivíduo, biologicamente, por mais que a gente esteja as mesmas constituições, nós temos a nossa individualidade biológica. Como se manifesta o meu corpo em relação à corrida? Eu posso ser mais forte do que Suara, ter mais massa magra, etc. Enfim, mas você é muito mais rápido do que eu. Então essas características e essas possibilidades de desenvolvimento técnico é a minha técnica, é a técnica dela. Não necessariamente eu copiando ela, eu vou ter os mesmos resultados. Eu acho que a gente precisa conhecer o corpo, ter essa consciência do seu corpo, né? Dos seus movimentos, e encontrar treinadores que desenvolvam justamente isso, essa sensibilidade da individualidade que você possui. Perfeito, perfeito, perfeito. E isso é um ponto que é muito interessante, porque eu vejo que eu vou fazer o que fulaninho faz, eu vou fazer o que fulaninha faz. Eu estava conversando com o Lu sobre consumo de carbogel. Aham. E Lu falou para mim, pô, se às vezes as pessoas estão ali preocupadas com carbogel tal, carbogel, cara, qual é o que você se adapta? Qual é o que você testou? Isso. No seu ciclo você usa o qual e tal? Então os suplementos, eu estou falando isso aí de uma forma multidisciplinar, tá? Sim. Então a gente vê aí o médico que você se consulta, o fisioterapeuta que você se consulta. Então, porra, velho, se a gente não levar em consideração a linha de raciocínio desses profissionais, como é que você vai qualificar a qualidade desse profissional aí? Como é que você vai qualificar ele se ele é bom ou ruim? Eu acho que esses questionamentos eles precisam ser discutidos entre o treinador, entre as assessorias, etc. Para poder você, de fato, quando indicar um serviço, indicar com propriedade. Claro. Né? Entendendo que aquele aluno precisa de tal serviço e tal. E por aí até vai. aquilo que você começou lá que você falou para mim lá no começo. Cada ser humano, veja, Ele tem sua a minha individualidade. carga de trabalho é uma, a carga de Cida é outra. Eu começo o dia de uma hora, fulaninho de outra hora. Então, tudo isso, no final das contas, conta também na hora da gente pôr em prática o treinamento. Exatamente. Efetivamente, Hoje, é isso. Hoje, eu não me preocupo se o aluno ele treinou hoje, deu 100% ali. Pô, eu tenho que entender que existe uma progressão. Eu tenho que entender que nem sempre ele vai ser 100%. É óbvio, se o cara bate o treinamento 100% dele ali, naquele dia, o que eu mais venho questionando nos meus corredores é, pô, será que você está seguindo aquilo que o atleta, o seu treinador está pedindo na planilha? E muitas vezes esses caras não seguem, velho, porque é baixo, a intensidade é baixa e tal, e, meu irmão, o bicho pega aí, não respeita. Então, velho, se você não respeita o treino, você não está respeitando o seu treinador. É verdade. A confiança, né? Talvez aí. Enfim. Bom, isso aí é um assunto que realmente é outro assunto polêmico. Meu irmão, a gente tá só polemizando. Não, tá não. A gente tá até diplomático. A gente tá muito organizado, a gente tá muito educado. É. Eu, pelo menos, Não, pelo menos eu também. Eu só disse umas coisinhas. Eu cheguei pontual. Você chegou Você pontual. não tava confiando em mim, velho. Tava mesmo não. Tu vai rapaz comigo sexta-feira e inventasse logo uma aula. Hoje de manhã, eu não esqueci a Ele aula. inventou, pô, ele inventou Não, uma inventei, aula pra uma aula de LPO pra Não, dar. aí eu disse, não, eu não vou nem falar Não, nada. eu tinha No uma dia aula. eu vou dizer, tu tá esquecido, né? Eu tinha aula pra dar. Mentira. Tinha, pô. Ele tinha pra dar outra coisa, Ó, mas aula ei. não. Ei. Não, Raquel, Alô? Raquel tá fazendo minha camisa. Ei, Raquel tá calma. fazendo, Raquel tá fazendo. Alô, pessoal, patrocinadores do meu pessoal. Por favor, se vocês tiverem interesse em patrocinar meu treinador, Cida Geber, ele tá precisando de short, de camisa, tá? Pior que é mesmo, eu tô usando sempre as mesmas então, camisas. assim, eu vou pedir encarecidamente que se tiver qualquer coisinha ali que, tem um que detalhe. caiba nesse ser E humaninho. tem um detalhe da camisa que vocês estavam tirando onda, porque algumas camisas que eu uso que tem meu nome é de curso que eu dei. Aí tem um ano do curso, tá ligado? Aí tem 2022, 2020, porra, tá fora. Galera, Bom, pelo menos a gente vê que a qualidade da camisa é ajuda boa, né? aí o profissional. Eita, pô, tudo batesse aí na luz. Eita. Se ligue, meu irmão. É jogo da imagem. É jogo de imagem. Na sua experiência, quais hábitos simples, simples, viu? Pare de complexidade. Tá bom. Agora é simples. Quais hábitos simples trazem os maiores ganhos de saúde e performance Perfeito. para quem está começando a se exercitar? Caramba, que coisa boa. Primeiro é a consistência, né?
Até Boa. isso, inclusive, a gente tem as Poupe leis, sempre, né? né? A gente tem as leis. Lulinha, Lulinha é casca grossa. CTD, corrida todo dia. Ele corre de 5 a 10 Não, quilômetros. ele falou, Meu ele falou pra irmão, mim. Ele todo disse pra dia. mim que corre, Consistência. que é uma atividade que ele faz que é diária, ele fala. Então, Mas o vamos lá, princípio simples. da constância, né, da consistência é justamente você manter, né, o treinamento diário. Primeiro, era Caiu um no lenço ali. Até bom que é um efeito. É. Então, assim, o que eu tenho percebido é que muitas vezes os alunos, eles faltam por comodidade, não porque de fato estão cansados ou estão doloridos. Faltar porque está cansado e dolorido, aí a resposta que eu dou é descansar também é treinamento. Mas faltar porque não está disposto, aí às vezes a gente tem que analisar qual é a indisposição dele. Então, se é porque não teve um transporte, porque não sai, enfim. Então, o princípio da consistência, né, da dinâmica da consistência, ela vai te dar aí a consolidação das cargas de treinamentos diárias e semanais. É o que vai, de fato, construir a tua performance no final. Um dos formatos que a gente criou, eu e Daniel, lá no CTSG, é justamente ter uma flexibilidade maior dos horários para possibilitar o aluno a se adequar durante seu dia corrido ao centro de treinamento. Então, não necessariamente porque você treina comigo, você só vai treinar comigo. Então, o Daniel ele tem a expertise, a experiência de também levar em consideração o que eu venho fazendo com o Sul. Óbvio que a gente já consegue ter assim uma equalização dos nossos horários, mas existem alunos que às vezes não conseguem. E aí eu passo para o Daniel quais são as perspectivas de exercícios e tal, e aí ele dá continuidade no processo. Então, a flexibilidade do treinamento, a disponibilidade para o treinamento, também é um fator que deve ser levado em consideração para você criar o hábito. Perfeito. Né? Então, eu até falei ontem para uma aluna minha, cara, é melhor você fazer 1000 vezes a mesma coisa do que você fazer 1000 coisas uma vez só. Porque essa inconsistência, inclusive, ela vai ser um fator que vai determinar a tua performance. Então tem que saber se o cara está ali realmente decidido a levar aquele treinamento como corredor ou outra atividade qualquer de uma forma contínua. Então o princípio da continuidade, ela te possibilita isso. Ou seja, constância, galera. Coisa simples. Total, É é isso. simples, Bem não tem pra onde fácil, correr. bem tranquilex. É isso. Mais simples do que isso, só dor disso. Deixa ele acabar a bola da Rapaz, esse pãozinho Alemanha. tá rendendo. Vai. Se fosse- Porque pô, se fosse- ele nunca comeu tão devagar na vida. Porque o que ele come de pão com mortadela. Mortadela. irmão. Você disse isso a Lu? Não. Pão com Sabe, ela mortadela já e sabe. Coca-Cola. Vá. Ela sabe. Isso é comida de surfista. Ela sabe. Só tem já. aquilo para comer Ela naquela sabe. hora, Ainda passa tem a 4 coca, horas tem a no coca, mar tem a coca. e começa logo cagando no horizonte. Né, professor? Essa Começa história- logo assim, alto mar, ele Essa fazendo... história vai ser em outro momento. Tem um contexto aí. É, né? É um contexto. Então vamos lá, deixa eu tomar minha aguinha, molhar a garra O dela. bico. O bico. Mas assim, Su, por mais que a gente brinque, essa relação de treinador e aluno, né, treinador e atleta, porra, essa leveza eu acho sensacional, né? Mas tu até falou a questão da polêmica, da polemização de relação de drogas, de doping, enfim. Essa vaidade que você tem falado, que a gente Cuidado tem... para não... Olha, tá vendo aí você errado? Para de pegar... Olha, corta. Peraí. Ele futuca. Vai mais pra lá. Agora. Ah, pô, agora que eu tô descobrindo que é o bagulho. Tu tá... Eu não sabia tá que era o futucando. bagulho. Tá aqui atrás, tá aqui Vai, embaixo. Tá aqui embaixo de cima. A gente eu tenho visto bastante isso, sabe? Essa relação. Então, assim, tipo, pô, a galera tem a vaidade de se dar bem em tal prova. Pô, beleza, mas será que aquela tal prova ali, ela tem uma importância em um processo de treinamento? Porque todo domingo tem prova, pô. Entendeu? Então eu acho interessante quando, inclusive, os alunos lá do CT falam: a gente vai ter esse final de semana, vai ter um treino de luxo, né, que vai fazer uma prova. Eu acho sensacional. Então, quando algum aluno fala isso, eu já entendo que ele tem um objetivo mais específico, ali, um objetivo direto. Está treinando para chegar aqui. A gente só vai chegar aqui depois que passar por aqui. Então, essa construção, ela vai dar ao atleta realmente um ganho mais sólido, não um ganho momentâneo de momento. A gente tem visto isso em triatlo. Tem muito normal isso no triatleta.
se submete a ciclos volumosos de treinamento, passa aquela prova, o cara, não é que ele desista, mas o cara não consegue ter a mesma energia, né, ali, o mesmo tempo disponível. Então talvez isso aí tenha um certo ansiedade, a vaidade de ter a prova. Ah, eu quero só fazer. Porra, não é só fazer. É fazer por quê? Para quê? Então isso eu acho que é importante no processo, assim, você ter essa definição antes de você fazer a própria inscrição em determinadas provas. Isso facilita o processo. Estou falando para o cara que treina sério, né? Para o treinador, ele precisa saber, ó, é essa que você quer. Como a gente definiu o primeiro objetivo do ano da gente, é aquele lá da... E existem outros que a gente já trocou ideia, inclusive até você pediu para ficar calada, mas eu vou soltar aqui. Você sabe qual é? Eu sei qual, lógico que eu sei Não, vou qual. ficar calado, vou ficar calado. Eu acho bom mesmo. E aí a gente vai depois. Deixa concretizar. Essa discussão a gente só vai ter daqui a alguns meses. Quando concretizar, Tá né? ligado? Porque Porque ainda, até ainda pra está mim- no plano idealizar. Assim, da ideia, da né? ideia, E que eu acho que vai se concretizar, porque você tá indo muito bem, porra. Tu tá indo bem pra caramba. Graças Assim, a tua preparação tá bem encaixadinha, você tá rendendo todos os treinos, você não tem tido nenhuma baixa. Ah, inclusive, quando você atinge a carga do treino do dia, a forma leve que você fala pra mim, nossa, hoje foi dentro daquilo ali e tal, você meio que já consegue interpretar os treinos. Ele está muito bem alinhado com o seu treinador, Exato. o head coach. O head coach, na verdade, é o treinador de É o corrida. de né? corrida. É o maestro, né? É o maestro, eu dependo dele, assim, eu não Isso. posso fazer o que eu acho. Eu Isso. dependo. Até Então, porque quem é ele que sabe. a minha atividade principal, a corrida. Então, Porra, o cara é super humildão, velho. A gente ainda não teve um contato ele vai estar direto. aqui, viu? Bom, então, Em agosto, eu quero que você conheça ele não, pessoalmente. com certeza, a gente vai sentar pra trocar ideia, inclusive. Falar mal de tu e contar vantagens. Massa. Adoro. Fale mal pelas minhas costas. Eu não falo, não. Eu não preciso, não. Você merece. Eu só acho. Mas é isso, é verdade. Então, minha gente, eu tenho muita coisa para falar, mas é porque o homem fala, o homem é um posto de conhecimento aqui, eu fico doidinha, porque Não, é tanta mas coisa. nossa relação de conversa é massa. Não, mas é sério, a gente tira uma onda É danada porque no CT, isso que mas está sendo comum aqui é o nosso comum dos dias, dos Isso. nossos dias. A gente se vê 3 vezes na semana, só não se vê no corredor, porque, porra, meu irmão, para chegar no seu pé ali, meu irmão, não, você mas é corre porque a demais. gente sai de pontos Não, diferentes. você corre demais. Veja, Ah, a não, gente sai não. de pontos diferentes e Todo eu mundo no CT fala que tu corre pra caramba, mas tu acha que eu vou chegar? e dizer que não. Tu corre pro outro lado. Eu vou pro outro lado. Mas é porque ele sai daqui da Zona Norte, vai até o Marco Zero. Eu sempre encontro um aluno pra acompanhar, é foda, eu me lasco. Tem que me acompanhar também, sim. Não aguento não, pai. Já disse a você que eu não aguento. Se você pudesse deixar uma única orientação, assim, para os corredores que nos ouvem aqui nesse momento, né? Orientação. Na verdade, tu acabou de dizer, né? Mas assim, uma mensagem final aqui, porque assim, tá chegando realmente no tempo da gente aqui, é uma troca massa. Eu sempre gosto de estar falando. Primeiro, falar de corrida para mim é prazeroso. E eu disse a Lula, né, no episódio anterior. A primeira coisa, eu tenho que gostar. A gente, quando se identifica com o esporte, Perfeito. independente de qual seja esse esporte, veja, Você tem que gostar. o Perfeito. homem aqui foi para do hóquei, para o skate, surfa, Ironman. Vê só, foi ele 70.3. tem que gostar. Para poder dar certo. Isso tem não que é só a gostar. vaidade, né? Assim, de só fazer pra dizer que fez, né? Aí assim, eu acho que essa mensagem mesmo da gente acabar aqui com uma mensagem bacana para pessoas que estão começando, para os experientes também que se acham, mas que precisam de repente ter um toque de um cara que experiente, que ele tem a ciência a favor dele, aplica isso no nosso dia a dia, na nossa realidade, seja ela qual for. A gente Dá uma dica, né? Que você tá falando. Não, acho que na verdade eu vou falar não é bem uma dica. Eu acho não que venha com aqueles filósofos da Idade Média. Não, tô brincando. É porque é o seguinte. já rolou uma resenha rola dessa isso também no CT. Já rolou. Vocês pensam que não é quase uma filosofia? A gente conversou sobre isso aí já. Das filosofias. Ele falou, né? Eu só ouvi, porque filosofar não é comigo. Porra, velho. Vai. Não, eu acho que a Olha, mensagem por mais simples, o mais simples, eu acho que vai ser o mais direto. Treine, né? Eu acho que treinar, ele vai te preparar. Obrigada, viu, Cauê? Ele vai aumentar as suas capacidades, né? Respeite seu treinador, né? Estabeleça com seus treinadores
seja ele qual for, uma relação de amizade, uma relação leve. A competitividade ela não tem que ser dentro do treinamento, ela tem que ser naquele dia que ele vai performar com um oponente, se houver. E como diz o Bushido, né? O código dos samurais, né? A maior batalha que a gente pode Foi o que travar eu disse. é com nós mesmos, né? O nosso ego. Perfeito, é isso aí, com o nosso Então, ego. eu acho que quanto mais a gente consegue se superar, né, o nosso ego, a gente vai possibilitar aí conquistas muito mais concretas e reais. Verdade, é isso aí. Palmas, vamos, aqueles aplausos, viu? Valeu! É isso aí. E é isso, minha gente, ficar por aqui. Espero que vocês tenham assimilado um pouquinho desse conhecimento. Mas se não assimilou, pode voltar a fita, que tá lá no YouTube. Então, entre em contato. Tá? Calma, eu ia dizer agora, tu tá fazendo teu Foi mal, jabá, foi pô. mal. Agora, se não deu, o melhor mesmo é na prática. Vá pro CT, se não entrou na cabecinha, meu irmão, vá fazer acontecer no CT de Cida. Lá é massa. Que fica aqui, né, nos Aflitos. Aflito não, aquilo ali é o quê? Jaqueira. É Graças. a rua Doutor Malaquias. Não, eu sei, mas o bairro ali é o quê? Graças? É É Graças, né? Graças. Fica por trás da Natural. Por trás da Naturale, que é uma lojinha loja de suplemento, de e eles estão suplementos. lá atrás no CT, super bacana, com toda a estrutura, com tudo que a gente precisa para desenvolver. E siga no Instagram, CT Siddhartha Geva, é o nome, CT Siddhartha Geva. CT Siddhartha Geva, e tem o meu Instagram, também, pessoal. que é o Cida Geva, né? Eu sou mais conhecido como Cida. Cida, Quando com falo S. Siddhartha, eu acho que a galera tá irada comigo. Com também. S, por favor, tá, meu povo? Não vamos botar Cida de Aparecida, não. Senão a galera vai achar que eu sou a manicure. Não, vai pensar que você é outra coisa. Mas é isso, muito obrigada Valeu, brother. pela audiência, né? Obrigada, Cida, por ter vindo. Siga, compartilhe, comente. Estejam aqui conectados, que o Café com Pace sempre traz conteúdo desse tipo, nível e interesse de nós, corredores, que estamos aí buscando sempre a melhor qualidade de vida pra gente. Eu busco a minha, tu busca a tua, ele busca a dele, nós buscamos as nossas. E vamos embora. É nóis. Tá brincando com o Alex, né? Tu conhece o Alex? Não. Ele tá ali atrás das câmeras, no backstage, mas que é virtual. Aqui não. Ele antes ficava ali naquela cadeira, tá ligado? Mas aí ele... Não pode vir. Não, de vez em quando ele faz isso comigo. Mas enfim, deixa isso pra lá, que é outra polêmica que eu não quero entrar aqui, né? O Alex. Eita. Também te amo, vice o Alex. Gostou, Cida? Foi bom pra você? Foi, pô. Oh, que delícia.